Deus amado, Deus poderoso, Senhor dos altos céus, nós te glorificamos, Senhor, por esta hora, por este momento que acreditamos ter sido planejado pelo Senhor. À custa, ó Deus, de muita batalha e muita guerra, o Senhor nos tem trazido hoje até aqui. Por isso, Senhor, recebe a nossa gratidão, dá-nos graça e entendimento para podermos, ó Deus, compreendendo, valorizar este momento, ó Deus, que nos tem mantido de pé, que nos tem sustentado e que fará diferença na nossa vida para o futuro e em toda a eternidade. Porque pela falta deste momento, ó Deus, milhões perecem dia após dia, mas até aqui nos tem ajudado o Senhor. Por isso nos capacita, ó Deus, e glorifica o teu santo nome, pois nós não buscamos a nossa própria glória, mas a tua. Não buscamos exaltar o nosso nome, mas o teu. Não consideramos que a nossa palavra seja poderosa, mas a tua. Por isso, Senhor, a ti toda honra, glória, louvor e adoração pelos séculos dos séculos, sem fim, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos visitar aqui o nosso Daniel mais uma vez, nosso amigo, no capítulo 6. E, de princípio, eu quero lembrar que Daniel representa a igreja. Já vimos isso. Mas eu quero lembrar que Daniel representa a última igreja. Por isso, Daniel, que se fôssemos considerar os fatos, veríamos as coisas até sem lógica. Daniel está recebendo visões que ele está dizendo, não entendo, não sei o que é isso. Vem um anjo, fala com ele, explica, ele diz, meu senhor, ainda não entendi. Que lógica teria? Na verdade, porque a questão não é para o tempo de Daniel. Daniel está apenas entrando como uma simbologia do que ele vai representar para o final dos tempos. Então ele está recebendo aquelas mais profundas revelações das coisas que vão acontecer no fim dos tempos, ou seja, Daniel hoje somos nós. Nós somos a igreja que pode se chamar Daniel e temos recebido o entendimento das coisas do fim. Nós temos falado as maiores loucuras. Bíblia sim, Constituição não? Caramba, isso é uma loucura muito louca, né? Jesus Cristo volta no século 21? Não, pirou. Está todo mundo pirado. Só tem maluco naquele lugar chamado Geração Jesus Cristo. Pois bem, eu imagino que quando Daniel contou as suas visões para alguns devem ter dito assim, caramba, esse Daniel podia comer menos na hora de dormir, né? Está tendo cada pesadelo. Nós podemos imaginar essas coisas assim, porque a Bíblia diz que os espirituais a tudo discernem e de ninguém é discernido. Então esta é a realidade. Nós vamos seguir então o nosso capítulo 6 do profeta Daniel. Interessante Daniel ser chamado de profeta, né? Você não acha que tem alguma coisa diferente na vida de Daniel para com os outros profetas? Olhando para o ministério dos outros profetas, Jeremias, Ezequiel, Amós, quem mais? Oséias, sim. Você não acha que esse ministério profético de Daniel, ele não é diferente dos outros profetas? Aliás, eu diria, não é bem diferente? Por acaso, os outros profetas não profetizaram exclusivamente no meio do povo de Deus? Jeremias tentou acordar a nação. Ezequiel, Amós, Oséias, Obadias, eles tentaram com exclusividade acordar ao povo de Deus. Mas Daniel está profetizando com exclusividade no meio do povo de Deus? Não. Mas tem povo de Deus ali onde Daniel está? Tem. Tem um povo de Deus que foi levado cativo. Então, o que Daniel está mostrando, interpretando, falando, a vida de Daniel está sendo um retrato tanto para o povo de Deus quanto para os
ímpios. Ele não é um profeta diferente? O cenário de Daniel não é exatamente o cenário da igreja? É ou não é? Você não consegue ver isso? Os outros eram exclusivos para o povo santo, a nação de Israel. Daniel não. Daniel está em um lugar onde os ímpios dominam, os ímpios predominam, e ele está dando um testemunho terrível a respeito do Deus de Israel. E a vida dele está servindo tanto para judeus quanto para gentios. Daniel é símbolo da igreja, e é símbolo da igreja dos últimos dias. Então nós vamos seguir aqui, a partir do verso 1 do capítulo 6, diz, bom, o subtítulo é Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Você vê até aí que Daniel está cativo, é um estranho, mas ele está governando sobre aqueles que era do povo que os levou cativo. Então, fica claro que a igreja pode estar aonde quer que esteja, mas se ela é igreja, ela se destaca, ela prospera, ela é engrandecida, porque para Deus circunstâncias não interessam. Ele é o Todo-Poderoso que realiza o que bem quer, o que bem entende. Então, o que os ímpios estão vendo? O Daniel, caramba, Daniel está dando ordem para a gente. Daniel está prosperando. A intenção do rei já é colocá-lo como presidente acima de todo mundo aqui. Não, nós temos que dar um jeito de acabar com esse cara. Não é exatamente o mundo de hoje? Não é exatamente o cenário que sempre envolveu o povo de Deus? Veja então o verso 5. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, o que os ímpios estão dizendo? Eles reconhecem em Daniel uma obstinação, um fervor para com as leis de Deus, que eles dizem o seguinte: se nós armarmos alguma coisa para obrigá-lo a transgredir ou afrouxar na lei do Deus dele, ele não vai afrouxar, e aí a gente pega ele. Nós temos certeza que o que topar com relação à lei do Deus dele, ele vai permanecer firme. Então nós temos que armar alguma coisa que faça ele permanecer firme na lei do Deus dele, mas que aos olhos do rei, isso seja uma transgressão. É isso que eles estão planejando. Porque eles têm certeza que Daniel não vai voltar atrás, não vai retroceder. Isso me lembra aquele episódio quando nós fomos presos, em que um advogado entrou em contato com a minha mãe e falou assim: não, isso aí é fácil de resolver, basta ele chegar diante do juiz e dizer que não, que se arrepende desse negócio aí, das coisas que ele disse, das coisas que ele fez, e essa é uma questão muito fácil, basta dizer isso que está tudo resolvido. Mas só que olhando os vídeos dele aqui na internet, eu tenho certeza que ele não vai voltar atrás. O advogado disse: isso é muito fácil de resolver. Só que
agora que eu acessei os vídeos dele, era aquele O Grito da Meia-Noite, né, em português, ainda do tempo do Space, ele falou, mas olhando os vídeos dele aqui na internet, eu tenho certeza, ele não vai voltar atrás. Então, as pessoas percebem o nosso caráter espiritual. Elas percebem a nossa firmeza. Você vê que pela internet tem um monte de gente dizendo assim, aquele povo é tudo louco. são todos uns malucos. Tá lá, eu entrei no blog de um jornalista, de vez em quando, fazendo umas pesquisas no meu próprio nome, eu acho uns blogs lá de uns jornalistas, aí eu deixo uns chicotes lá para eles, né, que eles deixam um comentário liberado, mas tem um monte de gente tentando destruir com a gente e outras pessoas que eu nem sei quem é, defendendo, gente dizendo, não, eu não conheço fulano, não conheço o pastor Tupirani, não conheço essa igreja, mas o que ele está pregando é verdade. A Bíblia diz isso mesmo, e não sei quem. Então, ao mesmo passo que tem gente querendo nos matar, tem gente querendo nos apoiar. E aí eu entro lá e coloco umas coisas, mas o resultado? O resultado é que eles conhecem a nossa firmeza. Quantas vezes nós vemos publicações das nossas frases, das nossas declarações, está incitando ódio, olha o que ele disse, olha o que ele falou, isto é intolerância religiosa, podem dar o nome que for, nós seguiremos o nosso caminho, amém? Pode chamar como quiser chamar, pode batizar com palavra nova no dicionário da língua portuguesa, pode fazer o que for, a nossa retórica é semear contenda, e é isso que nós vamos fazer. Nós fomos chamados para semear contenda, divisão. É esse o projeto de Deus nos últimos dias e é isso que nós vamos fazer. Doa em quem doer, entenda quem quiser entender, mas é isso que o Senhor Jesus me tem chamado a realizar e é nisso que eu vou caminhar. Então, eles têm certeza, se nós não armarmos para ele, na própria lei do Deus dele, ele não vai cair, nós não vamos conseguir nada, porque ele é impecável, a vida do camarada é impecável. Na colheita, ele apresenta tudo para o rei. No azeite, no trigo, no que for, no gado, ele é impecável, ele não rouba nada. E não adianta ninguém chegar lá para o rei e dizer que ele roubou, que o rei não vai acreditar. O rei já conhece esse cara, o rei sabe do caráter desse cara, nós temos que armar alguma coisa, de modo que a gente consiga enganar o próprio rei, é a trama, ou seja, o que nós vamos fazer? Vocês vão ver, eles vão usar o próprio sistema, e o rei vai ficar de pés e mãos atados, porque o rei sabe quem é Daniel e vai tentar, como a Bíblia diz, a noite, a madrugada inteira vai querer argumentar para livrar Daniel, mas o sistema está montado e o próprio rei é escravo do sistema. Ele não está acima do sistema, ele está abaixo do sistema, porque o sistema quem governa é Satanás e todos os homens que não foram libertos e não fazem parte do reino de Jesus Cristo são conduzidos como é que eu vou dizer? Escravizadamente, muito obrigado, né? Então, é isso que acontece, e o rei tenta, não, eu fiz a lei, não, eu vou desfazer, não, tu não vai desfazer, ou seja, se ele fez a lei, mas não pôde desfazer, significa que a lei estava acima dele, e se a lei estava acima dele, na verdade, não foi feita por ele. O mundo jaz no maligno. Então nós vamos ver esse detalhe mais para frente. Vamos seguir então no verso 6. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti,
ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Veja, observa, irmão, que a rotina de Daniel, ou seja, a rotina da igreja, esta rotina já existe. O que Daniel fazia? 3 vezes ao dia ele tinha as suas orações. Daniel já tem a postura dele. Ou seja, a igreja já tem a sua maneira de se conduzir. Os homens deram um jeitinho e criaram uma lei para combater aquela postura. E passaram a transformar a postura da igreja Daniel em crime. Isto é o que tem exatamente acontecido nos nossos dias. Exatamente. A igreja durante 2000 anos tem pregado contra os bonecos de gesso, contra a invocação dos mortos. A igreja tem pregado contra a maçonaria. A igreja tem pregado, tem rasgado o verbo com várias coisas. Hoje criaram uma lei para que essa rotina da igreja passe a ser um crime. Qual é a postura da igreja? Qual deveria ser a postura da igreja? A postura de Daniel, a igreja dos últimos dias. Permanecer firme. A igreja pregava nas praças, a igreja pregava nos trens, criaram lei para criminalizar as ações da igreja. O que a igreja fez? Retrocedeu. A igreja não prega mais nas praças, a igreja não prega mais nos trens. Estou falando em igreja aqueles que acreditavam que tinham que fazer isso, né? Nós não temos esse chamado para isso, porque essa era, na verdade, já acabou. Mas muitos que acreditavam que deveriam fazer isso, que diziam, como eu já ouvi, eu tenho ministério de pregar nos vagões, eu tenho ministério de pregar nos trens, mas alguém escreveu lá, um palhaço qualquer escreveu num papel, proibido pregação neste vagão, acabou, o ministério do cara foi sepultado, foi enterrado. Então é isso que o mundo faz. O diabo que está lá com cadeira especial no Congresso Nacional, no Senado, Brasília pertence a Satanás, não é à toa que Brasília nada mais é que um despacho de macumba, né? 2 prédios enormes, feitos pelo grande macumbeiro Oscar Niemeyer, né? 2 prédios, na verdade, que são a representação de 2 velas, ligados ao meio, como é o trabalho feito com a ligadura pela fita preta e vermelha da macumba. De um lado, um negócio assim, que representa um alguidar virado para cima, e do outro lado, um negócio assim, que representa um alguidar virado para baixo. Brasília é um trabalho de macumba. Quem não sabia? Quem não queria admitir? Então, irmão, isto é Brasília. Um trabalho de macumba. É o trono de Satanás, está lá. Lá só se processa o que ele quer. Tem uns crentes que pensam que estão alterando alguma coisa lá nos projetos. Não estão alterando nada. Crente de verdade está batalhando dentro da igreja. Não está lá com historinha de lei. Crente de verdade está morrendo pela Bíblia e não lutando para que o mundo não aprove leis contrárias à Bíblia. Se nós queremos ver a mão de Deus, temos que ter guerra. Não precisamos ver a mão de Deus em paz e prosperidade. Está tudo bem, está tudo na bênção. Quer ver a mão de Deus? Quer conhecer Jeová, o Senhor dos Exércitos? Deixa a guerra se levantar. Esses que estão lutando lá, estão apenas perdendo seu tempo. E como estão? Perdendo tempo e salvação. Então isso é Brasília. Então lá no Senado, eles criam leis onde o diabo rege e jogam essas leis para a sociedade. Aí divulga numa televisão, num rádio, pronto, acabou. O que os crentes fazem? Tinha um provérbio que no mundo que dizia assim, né? Viola na sacola.
Tipo assim, viola na sacola, parei de tocar, parei de agir, parei de fazer tudo. Por quê? Agora é lei, né? Aí você acha uma meia dúzia de gente que pensa que é crente aí no meio da rua. Irmão, agora não pode mais pregar isso, né? Poxa, irmão, agora não pode mais aquilo, né? Poxa, irmão, não pode. Eu digo, aonde que não pode? Não pode aonde? Não, é lei. Que lei? Quando eu abro o livro da lei, o tempo todo está me dizendo lá, fale e não te cales. Pregue, instes em tempo de tempo e fora de tempo. Eu só reconheço essa lei. Agora, se alguém está se deixando contaminar por outras leis, aí não vai adiante. Eu só reconheço uma lei e por ela eu estou disposto a dar o meu sangue, se preciso for, né? Daniel tem a sua rotina, a igreja tem a sua rotina. Vem uma lei para mudar a rotina de Daniel. E o que ele faz? Ele continua seguindo a sua própria rotina. Aí diz assim, 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, observa que ele soube que a escritura estava assinada. Entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, não ficou nem embaixo, foi logo lá para cima, né? No seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Irmão, como costumava fazer. Se você tem um costume de servir a Deus, de cultuar a Deus, você tem as suas atitudes costumeiras para com o seu Deus, você não pode admitir que as suas atitudes sejam mudadas por forças externas. E não é o que muita gente tem feito? A tal ponto de nós hoje encontrarmos pastor do inferno, né? Presbiterianos que dizem, não, a macumba é algo muito maravilhoso, porque o sincretismo da macumba, ele reúne pessoas de todas as religiões, e reúne pessoas de todas as culturas. Na macumba você encontra a cultura baiana, a cultura nordestina, o maracatu, pastores dizendo isso. Olha a que ponto eles aceitaram a mudança de caráter proposto pela lei dos homens. Mas vai olhar se a Bíblia mudou. Vai olhar se o texto modificou na escritura. Não modificou. Então o que você vê? Leis de homens modificando atitudes de servos de Deus. Quando disseram para Pedro em Atos 4, não fales mais no nome deste homem, você quer lançar sobre nós o sangue deste homem? Não é mais permitido tocar no nome desse homem em Jerusalém. O que Pedro diz? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Julgai entre vós se é lícito ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Mas aqueles homens podiam ter morrido ali. Mas é melhor morrer como herói, meu irmão, do que morrer como covarde. Por aí diz o ditado, né? Mais vale um covarde vivo que um herói morto. Não, eu prefiro um herói morto do que um covarde vivo. Porque os covardes não herdarão o reino de Deus. Então, aqui, Daniel permanece. E eu te pergunto, a igreja continua tendo que pregar contra o espiritismo, macumba, umbanda, quimbanda? A igreja continua tendo que denunciar os sacrifícios de crianças que ocorrem dentro dos terreiros de macumba? A igreja tem que continuar denunciando que idolatria, catolicismo vai levar ao inferno? A igreja tem que continuar falando que invocar espírito dos mortos é satanismo? Mas a lei já está dizendo aí que, inclusive, o preto velho virou patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. E as instituições satânicas, espíritas, estão sendo sustentadas com o meu e o seu imposto. Então, eles viraram patrimônio. Ora, tu vai falar contra o patrimônio? Você não pode falar contra um patrimônio consagrado pela lei. Ou seja, você não pode mais pregar. Você quem? Os covardes, os que aceitam a lei dos homens.
Nós não aceitamos leis de homens, nós não precisamos de aval de homens. Lei de homem para nós não tem nenhum valor. Aqui, seguindo, no verso 11, então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias, só 30 dias, hein, irmão? Todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz as suas orações. Olha que ironia. Daniel poderia ter se escondido somente por quanto tempo? 30 dias. Mas, para a vista do mundo, ele comete um grande crime, que é fazer orações. Irmão, muita gente não resolveu se esconder por 30 dias. Resolveu se esconder para sempre. Os homens aí criaram leis. É proibido. Proibido? Ora, nós não somos 30 milhões de evangélicos? Proibido? Vamos fazer uma vigília só de 24 horas em frente ao Congresso. Não precisa de 30 milhões de evangélicos, não. 1 milhão. 1 milhão. Eles voltam atrás em qualquer lei. Com 1 milhão de crentes fazendo plantão em frente ao fórum. Somos 35 milhões. Mas cadê os 35 milhões? Devem estar comendo pipoca, vendo cinema em casa, Faustão, De Volta para a Minha Terra, que mais? A entrega da casa própria, sei lá, essas coisas aí, né? Totobola, devem estar vendo isso por aí. Cadê os crentes? Os crentes estão preocupados em passar no concurso público e se transformar em empregado do governo. Irmão, acredite, Deus tem muito mais para você do que isso. Muito mais Deus tem para você do que isso. Agora, conhecereis a verdade vos libertará. Daniel tinha que se omitir. Ao invés dele ir lá para o andar de cima, ele podia ter ficado no andar de baixo. Deus, é só 30 dias, eu vou orar aqui embaixo mesmo. Não, mas ele tinha o costume de orar lá em cima, e as casas lá não tinham teto, porque não chovia, é uma região que não chove. As águas são tiradas de lençóis d'água que correm por baixo do chão, não chove, é um lugar que não chove. Então a casa de Daniel, como todas as outras, não tinha preocupação de telhado, ninguém fazia telhado, e ele foi para o andar de cima e foi orar, como ele costumava fazer. O que ele está dizendo? A minha rotina com o meu Deus, ninguém muda. Ninguém altera a minha rotina com o meu Deus. Eu sirvo a Deus e vou continuar servindo. Aonde? Aonde eu decidi servi-lo, aqui. Mas ele podia, ao invés de ter subido 7, 8 degrauzinhos e ir para o andar de cima, poderia ter orado no andar de baixo. Pronto, ninguém veria ele. Só 30 dias. Ele não aceitou que a sua rotina fosse mudada nem por uma vírgula, nem por um instante. Daniel é a igreja dos últimos tempos. Não é essas igrejas que estão aí, não. Daniel somos nós. Nós somos a igreja Daniel. Nós, a restauração. Nós, geração Jesus Cristo. Nós somos essa igreja. Nós, aqueles que têm pela internet alcançado o ministério, estudado e entendido. Nós, não estou falando de Assembleia Batista, Metodista, Presbiteriano, não estou falando disso, não. Estou falando de pastorzinho medíocre de meia tigela que recebe medalha de honra ao mérito do Congresso. Esse Congresso, Brasília, nunca vai poder me condecorar, porque eu não faço parte da mesma farinha que eles. Eu não sento na mesa com eles. Então, qual é o grande crime de Daniel?
orações. Você sabe que isso para o diabo é muito terrível? O diabo esquematizou. O que nós podemos fazer para deter esse Daniel? Eu vou esquematizar para deter ele aquilo que mais me incomoda nele. As orações desse cara. As orações desse cara me perseguem. As orações desse cara atrapalham os meus projetos. As orações desse cara estão me corroendo como um câncer. Eu tenho que acabar com as orações dele. Aí, poderia dizer assim, não, vamos armar aqui, vamos arranjar uns falsos testemunhas, vamos começar a complicar a vida dele, vamos dizer que ele roubou aí um não sei quanto de trigo, vamos dizer que ele roubou não sei quanto de azeite, vamos dizer que ele disse que vendeu uma coisa, portanto, na verdade vendeu por... Vamos começar a armar contra ele um monte de coisa, vamos saturar o rei. Não, o diabo está desesperado, tem que parar as orações desse cara. Outro detalhe, o que para Deus é glorioso, as nossas orações, para o mundo é uma ameaça terrível. Outra coisa, o que aos nossos próprios olhos muitas vezes é tão insignificante, para o mundo corrói, é horrível. Nós não tivemos uma experiência aqui quando eu estava preso? 18 dias de prisão? Tivemos. O pessoal estava orando aqui dentro, nessa salinha, não foi? Não foi aqui dentro? Estava orando aqui dentro. Daqui a pouco não veio um bocado de vizinho macumbeiro, católico, aí tudo desesperado, bater na porta que nem cachorro raivoso ali. Gritaram, quando minha esposa atenderam, não, tem que parar com essas orações aí, com esses clamores, com essas invocações. O que incomodou eles? Não era nem o barulho, porque não tinha microfone, não tinha nada, estava todo mundo aqui dentro dessa salinha, né? E os vizinhos moram lá, poxa, estava incomodando tanto assim. O que estava incomodando não era o som, o que estava incomodando era o mover espiritual. E quando nós oramos, o mover espiritual, os anjos, arcanjos, querubins e serafins começam a passear por tudo que é canto, o Espírito Santo começa a desfazer as obras do diabo, até dentro de casa o cara é abalado, porque ele está dominado pelo diabo. Então vieram que nem cachorro raivoso aqui na porta. Por quê? Por causa das orações. Uma ameaça muito grande para o diabo se chama oração. Quem diria, né? Tem tanta gente preocupada em fazer tantas coisas com grande aparência, coisas tão mirabolantes, e no entanto, eu acredito que o que mais Deus usa na face do planeta Terra é oração. Seguindo mais um pouquinho, eu parei aonde? No verso 14. Então, tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado. Olha o comportamento do rei. E determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar? Ou seja, o que estão dizendo para ele? Ô rei, tu sabe que você se tornou escravo da lei que você sancionou? Você sabe que a lei que você criou, ela se tornou maior do que você? Você sabe que você não pode ir contra a tua própria lei? Ora, cá entre nós, se eu tenho autoridade para criar uma lei, eu tenho autoridade para mudá-la. Isso prova que quem criou essa lei estava acima do rei. Era o diabo. O diabo que criou aquela lei. Porque o rei sabe quem é Daniel. E se empenhou até o pôr do sol para livrá-lo. Mas não conseguia. Os homens disseram assim, não, é a lei dos medos e dos persas. É o sistema. É o que está votado, é o que está determinado. Está acima de você. Mesmo ele pensando que tinha domínio do sistema, ele é o rei, ele cria a lei, ele determina leis, ele achando que tinha domínio do sistema, na verdade ele é um escravo do sistema. Por isso a Escritura diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel
e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o que você vê, meu irmão, nessa história? A santidade de Daniel, as orações, coisas muito simples, estão atravancando o reino do diabo, estão incomodando, estão corroendo. E tem mais, essa turminha que está ali com Daniel, traindo Daniel, é gente que está à volta de Daniel. É gente a quem Daniel está exercendo domínio sobre eles, é gente que está próxima. Então, a nossa santidade, as nossas ações para com o nosso Deus, isso faz uma diferença tremenda, em que muitas vezes nós podemos não ver, em princípio, num dado momento, mas a realidade é que sempre que você está enquadrado em um mover espiritual, você está arrebentando com o reino do diabo, muitas vezes fora do alcance das suas vistas, mas está fazendo uma grande obra. Então o que ele vê aqui? Ele vai para o seu palácio e nem dorme, ou seja, o rei está desesperado. Você já viu que quando alguma coisa nos tira o sono, você não consegue dormir, você atravessa a madrugada olhando para a parede, pensando. Já passou por essa experiência? Seu pensamento fica assim, parece que você olhando para aquela parede, você pensa que passou 5 minutos, de repente passou 2 horas. Seus pensamentos ficam meio fora da realidade, não tem sono, não tem emoção. Se alguém fala contigo, você ouve vagamente, os teus pensamentos te dominam. O rei está assim, em êxtase. Ele está desesperado com relação a Daniel, mas ele é um escravo do sistema. Ele não consegue fazer nada, ou seja, não confie nunca, meu irmão, em homens do poder, porque eles próprios estão debaixo de um sistema, eles não podem fazer nada por você. Quando nós abrimos aqui, no começo, quando estávamos abrindo a rádio que nós tínhamos, comunitária, que o tempo dela encerrou, essa rádio, eu estive conversando com vários pastores na época em que eu ainda considerava que as igrejas eram igrejas. Eu só fui entender muitas coisas depois que a visão da restauração nos foi trazida. E muitos pastores diziam para mim assim: não, mas você não vai conseguir abrir rádio. Quem é que é o padrinho lá da tua igreja? Eu dizia: hã? Quem é que está apadrinhando aí? Qual político que tem lá? Eu dizia: não tem político nenhum. Não, então você não consegue, não vai dar certo. E em outro, falavam a mesma coisa. Qual é o padrinho lá da tua igreja? Eu dizia: hã? Não foi um, nem dois. Todo pastor que eu conversava, falava do projeto, das coisas, quem é o padrinho lá da tua igreja? Até que o último que eu fui, eu já estava mais afiado, mais inteirado nessa questão desse batismo, né? Aí, quem é o padrinho lá da tua igreja? Eu falei: não, o padrinho lá da igreja é Jesus. Lá é o padrinho. Não, mas você não conhece. Aí citou um monte de nome de político. Ó, procura o fulano, procura o Beltrano, procura o Cicrano. Eu falei: não, se Jesus não levar o plano adiante, nada feito. Resultado, com 10 anos, nós levamos a rádio adiante. E eu quero perguntar aqui, quem conheceu o ministério através da rádio, levanta a mão. Aí. Entende as coisas? Jesus te resgatou? Você vê como as coisas são. E não tínhamos nenhum padrinho político. E continuamos sem ter. Político pode ser daquela porta para fora. Da porta para dentro, não. E muito menos em cima do púlpito. Essa postura aqui, fugiu o sono, mas não conseguiu fazer nada. Isso prova o quê? Que o rei
não está acima do sistema. Isto prova que o rei é manipulado pelo sistema. Ele é um escravo do sistema. E a quem pertence o sistema? Ao diabo. A Escritura diz: o mundo jaz no maligno. Quando o Senhor Jesus, Mateus 4, Lucas 4, está lá no cenário da tentação, o que o diabo leva? Ele no alto monte e diz assim: olha os reinos do mundo e olha a glória deles. Tudo isso me foi entregue, é meu, eu dou a quem quiser, e eu te darei tudo, se tu prostrado me adorares. Quem domina nos reinos do mundo? Diabo. Quem são os reis, presidentes, governadores, prefeitos? Eles são apenas instrumentos de Satanás para comporem um sistema. Eles não têm a força que pensam ter. Os maçons estão aí felizes da vida. Agora temos gente em tudo que é ramo da sociedade. Chegou a hora de nós dominarmos. Dominar o quê? Eles são dominados pelo sistema, pelo Deus da maçonaria que se chama Satanás. Eles são apenas peças, muito descartáveis muitas vezes, na mão do diabo. Isto é o sistema. Ninguém tem poder nesse sistema. Todos são escravos do diabo. Para não ser escravo do diabo, tem que sair do reino do mundo e vir para o reino de Cristo. Por isso o Senhor Jesus disse: Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. O Senhor Jesus disse: eu com o meu sangue vos comprei, eu vos resgatei. Resgatei, comprei de onde? Eu com o meu sangue vos comprei, para fazer de vocês o quê? Reino sacerdotal. Nós não fazemos parte do sistema do mundo. O sistema do mundo não pode exercer domínio sobre nós. A frase recebida na última sexta-feira: o mundo não governa a igreja. A frase que nós já recebemos, revelada até em detalhes também, por um jovem lá no Japão. Bíblia, sim. Constituição, não. E a sexta-feira passada, o mundo não governa a igreja. Deus está dizendo: nós somos diferentes. Agora, as outras igrejas por aí estão sim sendo governadas por Satanás, porque elas se curvam ao sistema do mundo. Um pastor batista estava dando entrevista no jornal, internet, televisão, quando saiu o novo Código Civil Brasileiro. Aí vem o palhaço lá, rotulado de pastor, e diz assim: a nossa igreja está toda certinha, está toda enquadrada no novo Código Civil Brasileiro. Ou seja, a nossa igreja está toda enquadrada nos projetos de Satanás. Porque a igreja enquadrada para Deus tem que estar enquadrada na Bíblia. Nós, cristãos, com relação às leis do mundo, somos marginais. Até pelas nossas orações, somos perseguidos, porque não fazemos parte do sistema do mundo. Pela manhã, 19, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei. Não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus, né? Nós vamos dar uma paradinha aqui nesse verso 23, está dizendo: porque crera no seu Deus. A confiança de Daniel não esteve no rei,
Na hora de levarem Daniel para dentro daquela cova, ele não gritou, não bradou, não ficou, ó rei, eu sou inocente, rei, eu sou inocente, ó rei, eu não cometi delito nenhum contra ti, ó rei, eu não fiz nada, é mentira desses caras, ó rei, eu só estava orando. Ele não tentou se justificar em nada. E aqui a Bíblia está sendo clara. Daniel, não houve dano algum contra ele, porque ele creu no seu Deus. Ele não buscou apoio dos que o conheciam como íntegro, não se preocupou em clamar ao rei, porque bem sabia, poderia acreditar que o rei pudesse fazer alguma coisa. Não, ele não esquentou com nada disso. Aonde estava a confiança dessa igreja chamada Daniel? No seu Deus. Ou seja, Bíblia sim, Constituição não. Se Deus não for poderoso o suficiente para nos guardar, nós seremos dizimados em poucos instantes. Mas se realmente o Senhor for Deus, nós vamos provocar muita gente. Não interessa se somos muitos, não interessa se somos poucos. Os projetos que Deus está nos dando, que já estão em pauta, as coisas que vão acontecer dentro de poucos dias nesse ministério, vai deixar muita gente irado. E nós já começamos a ver isso, inclusive a partir de ontem. Pessoas já estão tontas com os passos do ministério, e muito mais coisa vem pela frente. Nós fomos chamados para mostrar realmente que existe um povo que segue Bíblia e que está rasgando Constituição. Esse é o nosso lema. Nós não nos curvamos a leis feitas por homens. Deus nos chamou, nos colocou diante do Monte Sinai e bradou as suas leis. E é assim que nós vamos caminhar. Pela Bíblia. Uma crente palhaça leu o meu estudo na internet, casamento versus registro de casamento. Aí diz, pastor, então quer dizer que na sua igreja você ensina as pessoas a adulterarem? Eu falei, isso aí é uma semi-analfabeta. Já deu para ver que é uma semi-analfabeta, né? Sabe nem o que significa adulterar. Pois bem, aqui ninguém preza por certidão de casamento, porque nós seguimos Bíblia. E a Bíblia diz, deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher. Nós seguimos Bíblia. E casamento para nós não é papel. Casamento para nós não é assinatura. Casamento para nós é dignidade, honra, moral, compromisso, respeito. Isso é casamento para nós. Então, meu irmão, o nosso lema aqui é, e Deus já nos tem confirmado com a frase, o mundo não governa a igreja. Ou seja, qual é a tradução disso? Se somos igreja, se formos igreja, não poderemos aceitar nenhuma lei do mundo que tente vir nos governar. Esse é o lema, essa é a retórica. Então, nós vamos dar uma paradinha aqui no verso 23, depois vamos voltar no segundo tempo, vendo mais alguns detalhes e vendo as perguntas que alguém queira fazer. Amém?